Pronto, Flavião? Opa, sempre pronto. No ar aqui então, sejam muito bem-vindos o Para e Ponto em Pauta. É isso aí, novidade, hein? Novidade, né? Estamos chegando a quase 30, daqui a pouco vai ter 30 episódios já no Para e Ponto. Por aí. E agora a gente vai separar esse tempo aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Não só entre a gente, mas com as pessoas, a nossa audiência que tem crescido aí cada vez mais, né, Flavião? É verdade, fazer as pessoas entenderem por que a gente tá aqui, né? Porque eu acho que a gente não chegou a contar isso. Contou? Não, assisti muito rapidamente naquele primeiro teaser, né? Então, esse espaço é para isso e para também, eventualmente, comentar algum episódio aí, né? Algumas coisas marcantes que a gente discutiu com os nossos convidados, atualidades e tudo que for interessante aí, que mereça estar em pauta. Exatamente. Os nossos episódios continuam a aparecer novidades toda quarta-feira às 17 horas, é isso? Isso, perfeito. Mas a gente vai fazer esse novo espaço para discutir as pautas que estão no momento, as notícias, os assuntos que vocês trouxerem para nós e tiverem curiosidade para a gente debater aqui, conversas dia a dia e por aí vai, né? É isso aí. Então essa é a novidade e o que não é novidade é que a gente continua precisando muito de vocês. Então se inscreva no canal, aproveite agora, deixe o seu like, o comentário, compartilha com a galera, assim mais gente tem acesso aos nossos papos. E agora estamos também no Apoia-se. Sim, se você quer se tornar um apoiador aí do Para e Ponto, o link está na descrição, mas também é muito simples, apoia.se/pariponto. É isso aí. Clica lá, você vai saber como ser um apoiador e mais, hein? Saber os benefícios de quem é apoiador, que não é só sei lá. Então, clica lá e você vai ter benefícios aí que depois a gente conta mais um pouquinho para vocês como vai ser. Mas aí, Flavião, qual que é a boa de hoje? Eu tenho uma curiosidade. Diga. Eu sou um curioso por natureza, eu tenho uma curiosidade. Cara, como é que você terminou aqui, meu? Como é que a gente chegou até aqui? Como é que eu terminei? Não, como é que eu comecei aqui? Quem é Fernando Tuller? Pois é, rapaz. Bom, contei muito rapidamente alguns episódios, né, aqui e também no ponto de fala, mas na verdade eu tive um burnout, né, Flávio? Você lembra disso ali no final de 2021, né? E eu meio que repensei minha vida toda ali, né? Eu estava no mundo corporativo já há 20 anos, estava desgastado. Sabe aquela... E você fazia o que no mundo corporativo? Eu trabalhava em comunicação. Então eu trabalhei com assessoria de imprensa, né, relações públicas, sempre trabalhando em agência ou em empresas dentro da comunicação corporativa. E eu já estava naquela fase terrível de que você odeia acordar, sabe? Porque você não quer fazer aquilo que você faz. Você olha no espelho, põe aquela... Parece que nem as suas roupas, né, te satisfazem mais. E eu estava no meio de uma reunião, tive um burnout, achei que estava tendo um AVC, um ataque cardíaco, porque eu comecei a me tremer todo, a suar frio. E depois, com exames e tal, fui descobrir que era um burnout, era um problema de saúde mental, que fui tratar, né, tanto do lado da medicina tradicional, também na psicologia. E na psicologia, na terapia, eu encontrei, né, primeiro, a razão para viver, né, o quanto eu tinha deixado para trás. A gente, Flávio, não sei se você já sentiu isso também, a gente acabou vivendo muito de ouvir dos nossos pais ou parentes, pessoas próximas, que o trabalho é só trabalho, tem que ser chato, é só para ganhar dinheiro, né? Exato. Eu fui formado dentro dessa educação, então, de repente, eu vi que eu não estava fazendo há muitos anos o que eu gostava. E na terapia, né? Uma coisa muito legal na terapia lá, quero até agradecer aqui a minha psicóloga, a Andresa Tans, que ela faz a gente voltar, né, cara, e perceber que, esse lance do podcast era mais ou menos o que eu fazia na infância. Eu tinha aquelas câmeras, sabe? Você lembra quando não tinha celular na época, né? Você tinha uma câmera fotográfica com aquelas filmadorinhas de mão, né? Eu não sei porque a tua infância já foi... eu não era tão infantil assim. Então, mas eu botava a câmera ali e fingia que estava apresentando jornal. Na época de MTV, eu fingia que eu era VJ, apresentando as músicas que eu gosto e tal. Então esse é o ambiente que eu estou acostumado, vocês estão vendo aqui de estúdio, né? Então primeiro eu montei o ponto de fala, porque eu queria, a partir da minha experiência, né, levar a transformação às pessoas, inspiração, para que mais pessoas refletissem sobre a vida, que foi uma reflexão de vida que eu tive. E daí, até que um certo dia eu chamei o senhor aqui para a gente fazer um super episódio, que eu recomendo que vocês assistam no ponto de fala sobre meio ambiente e sustentabilidade, que o Flávio foi entrevistado. É mole. E daí começou a nascer aqui, né, Flávio? Aí você conta um pouquinho. É isso aí. Bom, agora é a primeira pista que vocês precisavam para entender o que é o Para e Ponto. Porque o ponto é de ponto de fala, que é um podcast pilotado, apresentado, criado, gerado, editado pelo Fernando Tuller. E é um podcast que fala de gente. Isso. Né? Eu já sou de uma outra linha, apesar de ser gente também, e é por isso que a gente está junto e misturado. Ele é gente, ele é normal. Não parece, mas é verdade.
Eu sou geólogo e eu trabalho com meio ambiente desde que eu me formei, isso lá nos idos de 1996, então quase 30 anos como consultor na área de meio ambiente. Eu fiz uma especialização, me especializei na carreira na área de gestão de áreas contaminadas, que é um negócio super, super específico, né? Fiz mestrado nessa área, doutorado nessa área, estou como consultor desde então nessa área. Só que eu tive a oportunidade nesse período de consultoria, nesses longos anos de consultoria, de conhecer muita gente, de trabalhar com muitas empresas, com muitas pessoas e de desenvolver a partir disso uma relação além do aspecto acadêmico, do aspecto específico, que é trabalhar na parte gerencial dos problemas. E aí a gente começa a perceber que a sustentabilidade vai além do meio ambiente, tem muito a relação com as pessoas. Né? Acompanhei todo esse surgimento dessa questão da importância da discussão Eco 92 e desde lá para cá, né? E por aí vai, até que surgiu o ESG. Esse termo apareceu e as empresas, ESG, para quem não é da área também, né? É a parte de meio ambiente, social e governança. Que trouxe o mercado financeiro para essa história. Enfim, já estou falando demais dessa história. Não, mas tá interessante. Para dizer que faltava a gente sentar, porque ninguém fala de gente sozinho e ninguém fala de meio ambiente sozinho. Então, eu tenho a minha empresa para fechar a segunda dica, que é a Parambiente, né? Que é a empresa que eu tenho desde 2011. E a Parambiente trabalha, como o próprio nome diz, com meio ambiente. E aí o Pariponto se propôs a juntar gente e meio ambiente. Eu não sou da área de comunicação, dá pra perceber isso. Não. Ele é um cara muito mais desenvolto do que eu. Não, imagina, eu até brinco com o Flávio toda hora. Cara, não é possível, você não é geólogo, né? Ele falsificou de geologia lá, mas o cara é um comunicador ali infiltrado, brincadeira. Mas o Flávio é um cara, assim, que ele é muito verdadeiro e espontâneo no bate-papo, né, Flavião? E acho que isso que faz a nossa conversa fluir, pelo menos é o que eu sinto, né? E esse sucesso, pô, a gente tá chegando aí a 1.000 inscritos, sabia? No nosso canal. Opa, vento em popa. E aí, como você já explicou o motivo pelo qual eu sempre quis fazer com que essa mensagem, esse assunto, na verdade, esse tema que para mim é tão caro, tão importante, chegasse para mais gente. E aí, quando você já tinha começado o ponto de fala, me deu uma curiosidade e falei assim, caramba, deixa eu falar com o Fernando, ver se ele... eu me lembro Antes de você ser entrevistado, ainda? Antes a minha entrevista, na verdade, foi um piloto, você não lembra? Eu chamei o Fernando e falei o seguinte... É verdade. Fernando, eu trabalho com o meio ambiente, tem essa ligação, o assunto, poxa, tá crescendo, tem mais gente interessada, a gente precisa levar essa mensagem para mais pessoas. E ele virou para mim e falou assim, eu te produzo. Eu falei, não, você não tá entendendo. Porque falar, quem é técnico e vai falar para a câmera, tende a ter uma linguagem mais tecnicista. Porque é um assunto que tá mergulhado há muito tempo. Então, natural, né? Naturalmente você acaba voltando para aspectos muito técnicos. E eu não queria isso. Eu não queria falar de um jeito técnico contigo, entendeu? É para a mensagem atender mais gente. E como consultor, na verdade, meu papel sempre foi tentar simplificar a linguagem para fazer a conexão entre as pessoas, né, em todo mundo que está envolvido no processo. E aí eu falei pro Fernando, não, eu topo se você vier comigo. E ele falou, mas eu não sei falar de meio ambiente. Eu falei, sabe, eu também não sei falar de gente. E tá aí. Aí vocês avaliam se a gente sabe falar de gente e de meio ambiente. Mas sabe o que é o mais legal, Flávio? Assim, toda a minha vida, né? E eu tenho algumas especializações que eu fui fazer depois da faculdade em filosofia. Eu sempre admirei muitos filósofos, né? Que eles fazem a gente refletir. Exato. E eu penso exatamente isso do Pariponto, né? A gente quer gerar reflexões nas pessoas. Eu acho que a gente não quer ser dono da verdade em nenhum tipo de assunto, né? A gente busca trazer diversidade de temas, de pensamentos aqui no nosso podcast. Mas eu sinto muito prazer em fazer as pessoas pensarem mais. Porque eu tenho a sensação que nos últimos tempos, e acho que cada vez mais a gente tem que tomar atenção para isso, está tudo virando automático. As pessoas deixaram de refletir sobre as coisas que importam e sobre uma coisa muito urgente, que é tanto a parte do relacionamento humano, que é urgente, e quanto a parte do meio ambiente, que é a sustentabilidade, tudo isso que envolve, né, o nosso planeta. E a certeza é que as coisas estão conectadas. A gente não consegue falar das duas coisas separado. Né? A gente está no meio ambiente. O meio ambiente não é distante da gente. O meio ambiente é o ambiente que a gente vive. Então a gente precisa falar desse tipo de coisa. Não tem jeito. E a gente conversava há tempos aí, falando que
não chega a ser um ato egoísta, não é esse o termo exato. Mas a história de trazer isso para frente da câmera e para conversar com as pessoas, na verdade, é exatamente o oposto. Não é para trazer certezas, mas é para desconstruir as certezas que a gente tem. E é por isso que o Pariponto ele é essa porta aberta para a gente trazer especialistas de várias áreas que não conseguem também cuidar de gente de meio ambiente sozinhos, para que cada um, com o seu ponto de vista, consiga agregar cada vez mais conhecimento e a gente consiga rever os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos. Verdade. Né? E fazer com que essa mensagem chegue também a mais gente para que as pessoas consigam também rever. É o poder das redes sociais, é o poder das câmeras que a gente não tinha há pouco tempo. Né? Vamos fazer um bom uso disso daqui para a gente divulgar conhecimento e trocar conhecimento, compartilhar conhecimento. Sem dúvida, acho que esse ponto que o Flávio falou é muito importante, então vocês nos ajudam a fazer isso, então cada vez mais participem, mandem sugestões de temas, de convidados, a gente vai ter o maior prazer de estar cada vez mais esse canal aberto com vocês, conversando, né? Com essa conexão, né? Isso aí. Que a gente precisa ter aqui para o Pariponto continuar, né, esse sucesso, pelo menos para a gente, assim como você falou, a gente está muito feliz, é um sonho realizado, trazer essa reflexão tão importante semanalmente para vocês. E o que vem pela frente aí? Muita coisa boa no Pariponto. A gente tem muito plano, muito conteúdo, muita gente, muito contato que a gente já fez para trazer para cá, quem está curioso. Os episódios nossos continuam toda quarta-feira às 17 horas. Isso mesmo. E esse aqui? Esse aqui, que é o Pariponto em Pauta, sempre às terças-feiras, neste horário. Então a gente conta com vocês para participar, porque hoje a gente está batendo papo sobre a gente, sobre o Pariponto, mas vamos falar o quê? De atualidades, né, o que está acontecendo na semana, eventuais comentários que a gente viu nas nossas redes sociais. E já fica o convite aqui, Flávio. Opa! Para o pessoal também acessar as nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube é onde tem o canal. Exatamente, o Twitter também. O Twitter. Né? Porque lá o debate continua, isso que é muito legal da rede social, né? A gente tem um episódio aqui e depois o episódio continua lá, mais ou menos, né? Sempre, sempre. E tá movimentado, hein? E tá quente lá, então a gente conta com vocês também, só procurar o nosso perfil, Pariponto, não tem erro, em todas as redes sociais. Então, esperamos vocês no próximo Pariponto e no próximo Pariponto em Pauta também, né? É isso aí, estaremos lá. Estaremos lá, esperamos vocês, então se inscreva no canal, acione o sininho e corre para conhecer a gente no Apoia-se. Vamos contar muito com o seu apoio e você também vai ter novidades. Não, deixa para lá, depois a gente conta, Flavião, depois a gente conta mais novidades para vocês. Muito obrigado, eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferdinand Salles. Esse é o Pariponto em Pauta. A gente se vê no próximo, até lá.